Olá, sejam todos bem-vindos. Que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, capítulo 8, versículo 17. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedos, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. O tema da mensagem: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O temor dos judeus caíram sobre eles. Deus não somente capacitou os judeus a se defenderem, como também fez os habitantes da terra a temerem os judeus. Noutras palavras, o povo de Deus tornou-se mais respeitado devido à conspiração maligna de Amã. Capítulo 9, verso 5. Feriram a todos os seus inimigos. A destruição dos inimigos dos judeus no dia 13 de Adar foi uma autodefesa determinada. Resistiram aos seus destruidores, mas demonstraram moderação, não tocando nos seus bens materiais. Verso 26, Purim. Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim com 2 dias de duração, para comemorar o livramento de Deus em favor do seu povo, salvando da conspiração maligna de Amã para exterminar os judeus. Capítulo 10, verso 3. A ascensão de Mordecai, um judeu, a segunda posição mais elevada de uma corte pagã. Lembra Daniel na Babilônia e José na corte egípcia de Faraó? Mordecai entrou para a galeria dos heróis da história israelita, como mais um exemplo de vitória concedida por Deus ao seu povo disperso entre as nações. Agora nós vamos entrar no livro de Jó. O livro apresenta um homem íntegro, reto e temente a Deus, um patriarca próspero que vivia na segurança do seu lar, apesar da fé e perseverança desse homem extraordinário terem sido testadas por Satanás. No fim, Jó saiu vitorioso e sua fé foi recompensada. Deus jamais abandona o sofredor e nem todo sofrimento é causado por algum pecado pessoal. Além disso, a aflição não separa o aflito de Deus. O livro descreve o tipo de fé que Deus requer e como essa fé opera por meio da dor. O sofrimento revela nossa insuficiência e desenvolve nossa confiança em Deus. Ele requer dos seus santos uma fé pacientemente perseverante em meio à adversidade. Jó capítulo 1, verso 1. Sincero
reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O temor de Deus e o desviar-se do mal são o fundamento da vida irrepreensível e da retidão de Jó. Sincero refere-se à integridade moral de Jó e à sua sinceridade, ou seja, a sua sincera dedicação a Deus. Reto denota retidão nas palavras, nos pensamentos e atos. Essa declaração da retidão de Jó é reafirmada pelo próprio Deus nos versículo 8 e no capítulo 2, verso 3, onde claramente se vê que Deus, pela sua graça, pode redimir os seres humanos caídos e torná-los genuinamente bons, retos e vitoriosos sobre o pecado. Verso 5: Meus filhos, como pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem espiritual de seus filhos. Vivia atento à conduta e modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentassem da parte de Deus a salvação e suas bênçãos. Versículo 6 e 7. Satanás, antes da morte e da ressurreição de Cristo, Satanás tinha acesso, vez por outra, à presença de Deus, quando questionava a sinceridade e retidão dos fiéis. Por outro lado, a Bíblia não declara em nenhum lugar que Satanás tem acesso direto a Deus na nova aliança. Verso 8. Observaste tu, meu servo Jó? A essa altura, o livro apresenta o conflito entre Deus e o adversário, ou seja, Satanás. Deus leva Satanás a observar em Jó o triunfo da graça e salvação divinas. Deus demonstrou que seu plano de redimir a raça humana do pecado e do mal é exequível, ou seja, é executável. Verso 9. Porventura teme Jó a Deus debalde? Satanás reagiu ante a declaração de Deus de ser Jó um homem piedoso e passou a acusar Jó e a Deus. Satanás questionou os motivos de Jó e, portanto, a veracidade da sua retidão, afirmando que o amor que Jó tinha a Deus era egoísta. Satanás insinuou ainda que Deus era ingênuo, que se deixava enganar e que se obtivera a devoção de Jó mediante a concessão de bênçãos. Verso 10. Cercaste, posto que Satanás é o destruidor, Deus coloca uma cerca de proteção em volta dos seus para abrigá-los dos ataques de Satanás. Essa cerca é qual? Muro de fogo espiritual de proteção para os fiéis de Deus, de modo que Satanás não possa atingi-los. Verso 11. Toca-lhe em tudo quanto tem
e verás se não blasfema de ti na tua face. Nos versículos 6 a 12 estão propostas as perguntas principais do livro. É possível o povo de Deus amá-lo e servi-lo por causa daquilo que ele é e não por causa das suas dádivas? O justo pode manter sua fé em Deus e seu amor em meio às tragédias incompreensíveis e sofrimentos imerecidos? Verso 12. Somente contra ele não estende a tua mão. Deus permitiu a Satanás destruir os bens e a família de Jó. Porém, ele fixou um limite até onde Satanás pode ir e não lhe concedeu o poder de morte sobre Jó. Satanás lançou tempestades e pessoas violentas contra Jó. Verso 16. Fogo de Deus. O fogo de Deus é provavelmente uma expressão referente ao relâmpago. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, com grande e tremendo és tu, meu Pai. Não há outra além de ti, Senhor, e a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Meu Deus querido, meu Deus amado, aí está, meu Deus, o teu intervir na história de Mardoqueu, de Esther e do povo, Pai, na fortaleza de Suzã. Como tu entrou com teu agir, mostrando que tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso eu te glorifico, te adoro, ó Pai, na beleza da tua santidade. O Senhor não abandona o teu povo, meu Pai. Por isso eu te glorifico, meu Senhor. Vemos também como tu operaste na vida de Jó, meu Pai. Como Satanás, meu Senhor, foi para cima de Jó e a sua família, mas Jó foi fiel a ti, ó Pai, e não blasfemou contra ti. Através das adversidades, as aflições da vida, foi abandonado pela sua família, pelos amigos, ó Pai. Oh meu Deus, mas Jó jamais blasfemou contra ti, porque ele disse: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, ó Pai. Mesmo diante da sua esposa, Pai, mandando, meu Deus, ele blasfemar de Deus e morrer, ele repreendeu severamente a sua esposa, que falava loucamente, meu Pai, não refletia, Pai, ia pelo que ela via, Pai, pela circunstância, mas Jó era um homem de fé, temente, leal a ti, ó Pai, e foi mais do que vencedor, meu Senhor, e envergonhou Satanás, envergonhou o adversário. Que o Senhor venha levantar nos últimos tempos homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, ó Pai, como Mardoqueu, meu Senhor, como a princesa, como a rainha, meu Pai, Esther, Senhor, como Jó, homens e mulheres que façam a diferença no mundo de podridão, de pecado dos últimos tempos, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja, aviva a tua obra, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.